Olá, boa noite a todos vocês que vão chegando aí no nosso canal. Que alegria podemos estar juntos mais uma vez, nesta longa jornada que o Senhor trouxe para nós, nesta jornada de 320 dias de jejum, de oração, de atos proféticos, de leitura da sua palavra como ato profético. Bem, nós já estamos aqui no 10º livro da Bíblia, já lemos todo o Gênesis, vendo ali como tudo começou, já lemos todo o Êxodo, vendo como Deus livrou o seu povo da opressão do Egito e o trouxe para a Terra Prometida. Já lemos Levítico, Números e Deuteronômio, mostrando-nos a lei, o código de ética, a Constituição Nacional e moral para o povo de Israel. Já lemos, depois de Deuteronômio, Josué, a conquista da Terra Prometida, as guerras, as lutas e o assentamento do povo ali. Juízes, como Deus levantou aqueles homens em tempos de opressão, quando o povo deixava Deus e então clamava, Deus levantava os juízes. O último juiz de Israel foi Samuel, mas no período dos juízes nós temos a linda história de Ruth, a moabita que se casa com Boaz ali em Belém e vai fazer parte da linhagem do Cristo, do Messias prometido, do Senhor Jesus. Depois de Ruth, Juízes, Ruth, nós temos então a história do último juiz de Israel, que foi Samuel. Primeiro livro de Samuel, nos mostrando a história de Samuel e a unção e a história de Saul, e começando a história de Davi. E então, estamos em 2 Samuel, na continuação da história de Davi, entrando na história de Salomão. Vamos ver então Deus falando através destes homens. Bem, antes de nós orarmos, vocês estão aí colocando os comentários. Nós, neste domingo, estamos aqui em Londrina para o congresso. Hoje é o término do congresso, mas neste domingo, espero que você tenha feito a sua caminhada profética ao redor de algum lugar estratégico da cidade, ou a prefeitura, ou escola, ou hospital, um lugar público importante para orar. Orar pelo Brasil, orar pela nossa nação. E nós vemos que temos muitos pedidos de oração dos nossos irmãos, pela saúde, pelo lar, pela casa, por libertação. E nós vamos colocar esses pedidos diante de Deus agora, no começo da nossa live. Mas, como sempre orientamos, se você não inscreveu ainda, se inscreva agora. Clique aí em inscrever-se e ative esse sininho para você receber as notificações de quando temos um vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo. Todo dia nós temos a devocional de mais ou menos 3 minutos às 6 da manhã e temos as músicas da Daisy, músicas de hinos maravilhosos que enchem a nossa casa de louvor, ou músicas que Deus lhe deu, compostas para a adoração e os momentos de oração. E nós temos então estes vídeos aí para você partilhar e compartilhar, ouvir, receber e multiplicar. Chame outras pessoas para fazerem parte do nosso canal, para participarem desta live. Chame outros, anime outros a virem, a estarmos juntos. E se você ainda não é um mantenedor de missões, que você possa ser mantenedor deste ministério. Agradecemos a todos vocês que já têm contribuído. Por causa disso, nós podemos caminhar, mas os desafios são muito grandes. Precisamos ir mais além. Então, precisamos de você. As nações precisam de Jesus. A igreja precisa do Espírito Santo, precisa de você. Precisamos de você para podermos ir até os confins da terra. E quem sabe, alcançar o nosso alvo
antes de partirmos, antes do Senhor vir nos buscar, antes do arrebatamento da igreja, que possamos ter torres de oração em todas as nações da terra. Que tal? Vamos orar por isso? Então, contamos com a sua contribuição como mantenedor de missões. Vamos orar então. Feche seus olhos, curve sua fronte e creia no Senhor. Coloque seu coração e os seus pedidos na presença do Senhor agora. Vamos orar. Pai, aqui estamos como teu povo, como teu rebanho, como teus filhos, mas também como teu exército. Aqui estamos para buscar a tua face, aqui estamos para apresentar diante de ti o nosso coração, para que o Senhor venha passar em revista a nossa vida, venha nos limpar, nos purificar e nos encher da tua presença. Perdoa, Senhor, qualquer pecado que tenhamos cometido, consciente ou inconsciente, pecados de omissão, de palavras. Lava o nosso coração, lava nossa mente, nossa memória, nossos ouvidos, nossos olhos, nossos lábios, nossas mãos, nossas emoções, o nosso coração. Lava-nos com o sangue de Jesus. Purifica-nos, Senhor. Dá-nos um coração puro na tua presença, para a glória do teu nome. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que nos pedem oração. Aqueles que precisam de saúde, de cura, estende a tua mão para curar. Aqueles que precisam de libertação, estende a tua mão, dá a tua palavra de ordem, ó Deus, para que o inimigo libere estas vidas, liberte estas vidas, saia destas vidas em nome de Jesus e nos lares haja paz. Liberta, Senhor, da bebida, da droga, da prostituição, do pecado, os parentes, filhos, esposo, esposa, irmãos, de nossos irmãos que têm orado a Ti. Traz a Tua bênção sobre cada lar, cada pessoa que ora conosco ao vivo agora e aqueles que estarão orando, assistindo a este vídeo depois, sejam abençoados com a resposta das suas orações. Nós abençoamos cada lar com a tua paz, com a tua presença, com o teu amor, com o entendimento da tua vontade, com sabedoria, com o teu Espírito Santo. Abençoamos com suprimento do Senhor, o suprimento material, emocional, espiritual, suprimento financeiro, trabalho. Abençoa as causas na justiça, traz a tua bênção de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou tomar um pouquinho de água aqui. É bom, não é? A gente poder tomar água, refrescar nossa garganta. Nós sabemos que Jesus, Ele nos dá a água viva. O Senhor nos dá água que não somente nos dessedenta, não somente nos alimenta, mas esta água que nos limpa, nos lava e nos refresca. Vamos então, 2 Samuel, capítulo 19. Cláudia sempre nos assessorando, aí está. E cada um de vocês podem ir colocando seus comentários. Roberta vai estar, a cada um deles estará aí respondendo. E estamos juntos, vamos que vamos neste mover glorioso do nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1. Vamos ver Joabe reprova Davi. Vimos no capítulo passado que Davi está chorando pela morte de Absalão. Absalão queria a morte de seu pai e ele foi morto, mas Davi está chorando a morte do filho. Nós sabemos que os pais, a gente gostaria de estar no lugar dos filhos para não vê-los sofrer. Vamos ver então, Joabe reprova Davi. Disseram a Joabe:
Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouviu dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às fortadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas, a vida de tuas mulheres, de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse, todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei e até a sua casa? Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne, por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto, moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta, ó rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei encontra-se com Davi. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei e o atravessaram, para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor?
Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra, até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: abaldarei um jumento, montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas. Não, respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Verso 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá teu servo ainda um pouco, até além do Jordão. Porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo. Morrerei na minha cidade, serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, que passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim, eu o farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou. E ele voltou para sua casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é nosso parente. Por que, pois, vos irais por isso? Porventura comemos à custa do rei ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, e mais a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizeste pouco caso de nós?
Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Bem, este foi o capítulo 19 de 2 Samuel, e aqui começa um retorno. Podemos dizer, está havendo um recomeço no reinado de Davi. Depois daquela crise tão dura, depois daquela batalha dos próprios irmãos, da própria nação, o exército de Davi dividido, Amasa, que era sobrinho de Davi, filho de Abigail, sua irmã, e Joabe, filho de Zeruia, outra irmã de Davi, primos, Amasa, Joabe, lutaram entre si. Amasa comandando o exército para Absalão, Joabe comandando o exército de Davi, lutaram. Houve morte, houve a morte de Absalão, o reino foi sacudido e agora que Davi está voltando para Jerusalém, Judá vem jubilando, vem alegria e as 10 tribos de Israel estão brigando com Judá, dizendo: como assim que vocês não nos chamaram? Eles deveriam ter sido todos convocados para o retorno de Davi a Jerusalém. Vamos ver então o capítulo 20, porque esse conflito, esta crise ainda não terminou. Vamos ver a sedição de Seba e sua morte. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé. Cada um para suas terras, ó Israel. Então, todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o rei as 10 concubinas que deixara para cuidar da sua casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão. Pelo que toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu 2ª vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram
todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. E todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, ouvi, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu, Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente costumava se dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seva, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Oficiais de Davi. Verso 23. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, filho de Ailude, era cronista, Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Bem, este foi o capítulo 20 de 2 Samuel. Então nós vemos aqui que, aproveitando aquele momento de crise, aproveitando aquele momento em que as tribos de Israel estavam chateadas com a tribo de Judá, e aproveitando aquilo surge Seba, filho de Bicri. Ele diz: vamos, ele querendo ser rei das tribos de Israel. E foi perseguido por Joabe. Mas nós vimos aqui Joabe, então, matando seu primo, matando Amasa. Davi tinha dito que Amasa seria para sempre comandante no lugar de Joabe. A gente vê o Joabe sempre muito leal a Davi, muito fiel a Davi, mas também desobediente às ordens de Davi. Joabe faz aquilo que ele acha que é o melhor, né? Foi Joabe quem matou Absalão, e talvez estas questões iam somando no coração de Davi contra Joabe. E Joabe, então, mata Amasa. Nós vemos na palavra de Deus que nem a somatória de questões seja uma coisa possível no nosso coração. Não dá para nós acumularmos pedrinhas. Elas vão criando muralhas. É preciso que todas as questões sejam resolvidas, e resolvidas com o perdão, com o acerto. É muito importante isso. Joabe tinha boa intenção, mas não obedecia a Davi. Ele achava que estava fazendo o melhor, mas não era isso que Davi queria. E vamos ver então, continuando a história de Davi nessa segunda parte do seu reinado, capítulo 21 de 2 Samuel. Vingados os gibeonitas. Houve em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel,
mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilá e Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Davi transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Vamos parar aqui um pouquinho. Davi, então, enfrenta seca, 3 anos de seca. A seca traz fome, a seca traz prejuízo, a seca traz carestia. E Davi sabia alguma coisa errada está acontecendo. A chuva é bênção, a prosperidade no campo é bênção. E Deus mostra que uma aliança foi quebrada. Deus é um Deus de aliança. Aquela aliança de Josué com os gibeonitas, Josué não perguntou a Deus se poderia e fez aliança. Ela deveria ser honrada. Tem gente que fala assim: eu casei, mas eu casei antes de me converter, então eu me casei lá no catolicismo, eu me casei lá. Então, uma aliança foi feita. Deus é um Deus de aliança. E aqui houve a seca porque a aliança foi rompida por Saul. E aqui vemos os filhos, a descendência de Saul, pagando aqui, não é? Pela falta, pelo erro dos pais. A palavra diz que os filhos não seriam mortos por causa do pecado dos pais, mas aqui essa aliança rompida era algo assim que precisava de haver um ajuste. Nós vimos que todas as questões na vida precisam ser conversada, acertada, precisa haver acerto, compreensão. Os gibeonitas poderiam ter liberado perdão, falar: não, Saul nos perseguiu, mas nós perdoamos, nós liberamos o perdão para a nação, mas eles pediram a
punição. E o salário do pecado é a morte. Então vemos que foram mortos, e Rispa, a mãe daqueles 5 homens enforcados, ela ficou ali vigiando, para que as aves não viessem, nem as feras do campo. Imagina essa mulher dia e noite ali, debaixo da chuva, do sol, daquele tempo. E quando Davi soube, mandou enterrar. Porque a palavra de Deus tinha dito que ninguém poderia ficar pendurado no madeiro mais do que um dia, deveria ser tirado e enterrado. E aqueles enforcados não tinham sido enterrados. Então, quando se cumpre tudo, Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus justo, é um Deus bondoso para com todos. Então, aqui Rispa, ela se torna um exemplo da mãe que cuida e que ora pelos seus filhos. Mesmo que estejam mortos, ela está ali no seu papel. Mesmo que o filho esteja no mundo, esteja nas drogas, esteja longe de Deus, ela cuida, ela não deixa as aves nem os corvos comerem seus corpos, ou seja, ela está ali orando, impedindo que o inimigo, que Satanás destrua os seus filhos. E só Deus sabe o quanto pode a oração de uma mãe. É muito importante orar. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Vamos ver? Versículo 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Ajaré, Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como o eixo de um tecelão. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 descenderam dos gigantes de Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Bem, aqui nesse finalzinho do capítulo 21, nós vemos então Davi se aposentando da guerra. Ele lutando ali com o gigante. Davi estava cansado, não estava com bom preparo físico. E então eles disseram: nunca mais virás à guerra. E Davi era um homem de guerra, Davi era um homem experimentado com a guerra. Então ele se aposenta. Davi morre aos 70 anos. A Bíblia diz que ele estava velho. Eu já estou com 71 e não me sinto afadigada como Davi. A gente está aí no pique total, caminhando, rompendo, pregando, viajando, fazendo, porque Deus nos renova. Então, crente não deve aposentar. Você pode diminuir a sua tarefa, a sua quantidade de trabalho, mas não pare. Não deixe de ir à igreja, não deixe de ser um diácono, não deixe de fazer a obra de Deus, não deixe de ser um missionário, orando, pregando, contribuindo, servindo, estimulando os outros. Hoje nós podemos, cada um de nós, você pode ser um missionário com as suas redes sociais. Chame outros para a nossa live, chame outros para serem mantenedores de missões. Anuncie o Evangelho para outras pessoas. Não aposente, não.
pregue até o fim, ore até o fim. Amém? Vamos ver o capítulo 22. É um cântico de Davi em ação de graças. Vamos ver que coisa linda? Vamos lá, Cláudia, verso 1 do capítulo 22. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque as ondas de morte me cercaram. Torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas, espalhou os meus inimigos, os raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu.
Alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre os meus pés. Pois de força me cingiste para o combate e me submeteste o que se levantavam contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os como a lama das ruas, os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu que me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Não podia terminar de outra forma a história de Davi. Não podia este reinado terminar de outra forma a não ser mostrando o segredo da vida de Davi. Deus. Deus, Deus. Qual é o segredo da nossa vida? O segredo da sua vida, da minha vida, o segredo da nossa força, o segredo da nossa paz, o segredo da nossa alegria, o segredo do nosso contentamento, o segredo da nossa segurança espiritual, sabendo que nossos nomes estão escritos no livro da vida, fomos salvos por Jesus, remidos por seu sangue, lavados, santificados, recebemos o selo do Espírito Santo. Este é o nosso segredo, o segredo da vida, o resumo do nosso viver deve ser este: Deus, Deus, Deus. Que Deus seja tudo para você, que Deus seja tudo para nós, e nós lançamos sobre os céus do Brasil esta palavra, a vida de Davi, uma vida de vitória sobre os inimigos, uma vida de consagração ao Senhor em adoração, para receber de Deus a resposta, a vitória, a destruição do inimigo. E trazemos para o nosso país, para o Brasil, para as nações que estão presentes conosco em nossas lives, trazemos a vitória do Senhor. Que você possa proclamar salmos a este Deus maravilhoso. Ele é o nosso escudo e a nossa salvação. Nós nesta hora vamos orar pelo Brasil. Tome a bandeira do Brasil, o mapa, ou põe a mão sobre o seu peito como brasileiro, ou orando pelo seu país, você que, quem sabe, é do Chile, Bolívia, Colômbia, da Europa, nações da Europa. Vamos orar. Mas não se esqueça, no final da nossa live aí está, para que você possa se inscrever no canal, dar o seu like. Esse like é muito importante e vamos chegar logo nos 10.000 inscritos no canal. Aí você pode estar trabalhando nesse sentido também, sendo também um mantenedor de missões, para que nós possamos cumprir o chamado. Davi já cumpriu dele, Davi já foi, Davi já está na presença do Senhor, mas nós aqui estamos. Vamos cumprir nosso chamado, vamos ser missionários, vamos até os confins da terra. Amém? Orando pelo Brasil, então, vamos lá.
Pai, eis-nos aqui com nossos irmãos, eis-nos aqui com este exército teu para orar pelo Brasil, para orar pela nossa nação. Tu nos sondas, nos conheces e sabes como nós amamos a nossa pátria, como queremos ver o Brasil livre, próspero, cristão, abençoado. Que nós possamos ter, ó Deus, aquilo que nunca tivemos antes, possamos ter um alavancar sobrenatural da nossa economia, de maneira sobrenatural em tempos de pandemia, que nós possamos ver o Brasil alavancando, ó Deus, na agricultura, na pecuária, no comércio, nas exportações, possamos ter a melhor educação que já tivemos, possamos ver a verdadeira ciência sendo ensinada, nossos jovens, crianças aprendendo, possamos ver as famílias sendo restauradas, os pais amando seus filhos, cuidando das crianças, voltando a amar, voltando a ensinar como deve ser desde o princípio. Pai, para que o nosso Brasil seja abençoado, para que a nossa nação seja abençoada, nós clamamos pelo teu perdão, clamamos, ó Deus, para que o Senhor traga sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira, um poderoso avivamento, que todos os cristãos no Brasil saibam orar, devam orar, busquem a tua face e tenham o coração limpo na tua presença. Pai, nós nos identificamos com o Brasil e junto com a tua palavra que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós clamamos para que o Senhor possa mesmo perdoar os pecados da nação e sarar a nossa terra. Perdoa, Senhor, toda maldade, toda perversidade, toda idolatria, ó Deus, toda feitiçaria que tem sido praticada, anula todo o ato de feitiçaria, liberta os feiticeiros para que conheçam Jesus. Traz, ó Deus, a tua bênção sobre aqueles que praticaram abominações e perversões sexuais, sejam convertidos, sejam santificados, sejam mudados em novas criaturas e experimentem teu amor, tua bondade, o verdadeiro amor. Abençoe, ó Deus, e perdoe e transforme aqueles que estão no vício, no pecado, na maldade, na fornicação, ó Deus, nas perversões sexuais, nas ideologias contrárias à tua palavra, na cegueira espiritual. Joga a tua luz, lança a tua luz, haja um encontro do Senhor com a nação brasileira, com os brasileiros que são chamados cristãos, mas ainda não te conhecem. Salva, liberta, ó Deus, que haja um mover poderoso do teu Espírito Santo sobre a nossa nação. Abençoe o nosso presidente, seus ministros, que governem, ó Deus, com sabedoria, com graça, estejam debaixo da tua proteção, do teu cuidado. Traz, ó Deus, a visão da tua glória, a tua vontade, para que possamos ter a nossa terra em paz. Dá-nos leis justas, decretos justos. Para isso, abençoe os juízes, aqueles que estão em autoridade ali no Poder Judiciário. Dá-nos leis abençoadoras. Abençoe o Congresso Nacional, o Senado, para que nós possamos ser dirigidos com sabedoria. Haja o temor do Senhor no coração destes homens e mulheres que nos governam. Sei com os governadores, prefeitos, deputados, estaduais, vereadores, para que haja o temor do Senhor. Dá-nos saúde, livra-nos desta enfermidade maligna, fique o Brasil imune. Ó Deus, dá-nos a vacina nossa, uma vacina eficaz para a Tua glória, confiável para a Tua glória, e dê à nação brasileira a saúde de maneira sobrenatural. Abençoe nossos irmãos que estão conosco. Sejam firmes, fiéis, constantes. Recebe a nossa adoração. Recebe o nosso louvor. Confessamos que só Tu és Deus, santo, justo, bondoso,
grandioso, Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida. Nos entregamos a Ti e colocamos o Brasil em Tuas mãos. Jesus é o Senhor do Brasil. A Ti pertence o Brasil e todas as nações da terra, o mundo e os que nele habitam. Te damos glória, honra e louvor e proclamamos a Tua bênção sobre o nosso país, sobre a Tua igreja em toda a face da terra, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Gente, muito obrigada por vocês estarem aí conosco nesse tempo tão precioso. Nós queremos enviar para vocês o nosso abraço, o nosso beijo, dizer que amamos vocês. Esperamos também com carinho por este momento, por estarmos juntos e sermos um povo, sermos a igreja do Senhor, sermos um exército que não desiste, que marcha, um exército que é renovado dia após dia no Senhor. Recebam, como diz a Auxiliadora, o nosso cheiro, o nosso abraço, a nossa oração e vamos permanecer fiéis em oração, na palavra, em adoração e como mantenedores da obra do Senhor até que Ele venha. Deus os abençoe. Shalom, uma semana abençoada para vocês. Deus abençoe. Shalom.